Hoje a gente vai continuar o nosso assunto. Passei aí o trabalho para vocês, né? Para vocês falarem sobre a independência do Brasil. E a gente vai finalizar esse assunto, passar a atividadezinha, tá? Então, pessoal, a gente está falando aqui sobre esses movimentos emancipacionistas, esse processo de independência do Brasil que começou aí desde 1807 com o furo, né, desde antes, mas 1807 acontece a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, né? 1804, 1805 aconteceu o quê? A furada de Portugal, o bloqueio continental, né? O bloqueio continental, o bloqueio que Napoleão Bonaparte tinha estabelecido à França, a Inglaterra, perdão, já que nenhum país comercializasse com a Inglaterra. E aí Portugal vai e comercializa com a Inglaterra porque tinha as suas dívidas com a Inglaterra, né? Então, aí o Napoleão, em 1807, invade Portugal, fazendo com que a família real portuguesa fugisse para o Brasil. Brasil esse que antes da chegada da família real era apenas uma simples colônia explorada, bastante explorada por Portugal. Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, trata o Brasil agora como um reino, né? Como um reino de Portugal e Algarves. Trata então o Brasil com uma melhor importância. O Brasil começa a ter liberação do comércio, né? Tratado de paz e amizade que permite aí com que a Inglaterra ela comercialize com mais barato que Portugal, a taxa alfandegária, a taxa de impostos, os produtos ingleses entrarem no Brasil. Ok. Então tudo isso foi esse processo, aconteceram aí a Inconfidência Mineira, aconteceu a Conjuração Baiana, aconteceram vários movimentos do Brasil para que levasse aí a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, né, onde os soldados lançaram fora os seus brasões portugueses, os seus pedaços de Constituição portuguesa que estavam com ele, junto com o Dom Pedro I, filho do Dom João VI, porque a gente viu também que o Dom João VI, né, ele estava governando o Brasil, mas teve que sair do Brasil às pressas por causa da chamada Revolução do Porto, né, onde o povo português queria tomar o governo de Portugal, queria tomar o governo das mãos de Dom João VI. Né? Então tudo começou daí também. O Dom João VI teve que voltar para Portugal, deixou no trono brasileiro seu filho Dom Pedro I, e o Dom Pedro I fez o papel direitinho. Né? Ele não acatou mais as ordens de Portugal, aqui na página 134. Ele não acatou mais as ordens de Portugal. Foi ainda seu pai. Ele tentou, né? Tentou em dezembro de 1821. Aliás, tentou em dezembro de 1821 tomar, né? Levar o seu filho de volta para Portugal. E foi o famoso Dia do Fico, né? Em 9 de janeiro de 1822, foi o decisivo chamado Dia do Fico. Ele disse: para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E foi uma festa muito grande. Aqui na página 135, o Dom Pedro I, ele fez algumas vantagens, né, para o Brasil, como com relação à questão econômica, melhorou um pouco a economia do país, né? Aboliu diversos cargos públicos para poder economizar um pouco com altos salários, providenciou a eleição de 69 deputados, estabeleceu um orçamento, fez algumas melhorias aqui, principalmente econômicas. Aqui na página 136, está falando aí sobre essa tentativa, sobre essa luta, né, e sobre o que eu acabei de falar, essa declaração às margens do rio Ipiranga. Por isso nosso hino fala, ouviram, do Ipiranga às margens plácidas, as margens calmas
do rio Ipiranga, se ouviu o grito de independência do senhor Dom Pedro I. Tá? Tínhamos o José Bonifácio, que ocupava um importante importante título, né, de responsável, de figura central no governo, tá? Recebeu esse título de patriarca da independência, porque foi um dos que lutou, José Bonifácio, que lutou na luta aí pela independência, ao lado do Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele, como é que posso dizer, rompeu tanto com Portugal que ele decretou a Guerra de Coço. O que era a Guerra do Coço? Essa guerra permitia, ou essa autorização permitia até afundar navios portugueses que se aproximassem do porto brasileiro, tá? Então, para mostrar que a ruptura ele rompeu realmente com Portugal e que era agora o imperador do Brasil, tá? Em 1824, na página 78, em 1824 houve essa tentativa dessa constituinte, dessa Constituição de 1824. Né? Eles conseguiram fazer essa Constituição de 1824, só que deu alguns problemas. Todo mundo sabe que a Constituição é o conjunto das principais leis do país, tá? São as leis que vão reger o país. Então, em 1824, houveram alguns problemas. Houve até um episódio chamado como a Noite da Agonia, que foi a noite que o exército ele até prendeu pessoas, até deportou para outros países, porque estavam criticando o imperador Dom Pedro I. Né? Então, na Constituição de 1824, foi totalmente assim, como é que posso dizer, excepcional ao que a gente sabe que é a Constituição hoje, nos nossos dias atuais. Nos dias atuais, pode parecer que não, mas a gente tem 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Cada um são independentes, são harmônicos, devem ser, né, independentes e devem ser harmônicos entre si. Em 1824 não existia apenas 3 poderes, né? O Dom Pedro I, ele como era para ser um grande democrata, se tornou um estadista, um tirano, né? Ao impor, né, que houvesse na Constituição o 4º poder, o poder moderador. Esse poder moderador, ele anularia todos os outros 3 poderes a hora que o imperador quisesse. Tá? Então, por isso, foi muito criticado, né, por ser um tirano, não permitia a democracia nesse caso, nesse sentido. Né? Então, ele tinha esse poder moderador. Ele poderia nomear o presidente das províncias a hora que quisesse, não eram estados ainda nessa época, eram províncias, tá? O Brasil não estava dividido em estados, estava dividido em províncias ainda nessa época. O catolicismo foi declarada a religião oficial do Império, mas também as outras religiões podiam acontecer, né? E, ok. Sim. A Confederação do Equador, em 1824, foi duramente reprimida. O que foi essa Confederação do Equador? As pessoas elas estavam revoltadas com Dom Pedro I por ele justamente não permitir essa democracia. Né? Ele tem esse poder moderador, ele permitir que a qualquer momento os poderes fossem dissolvidos, a Assembleia fosse dissolvida e ele somente mandasse sozinho. Mesmo também os investimentos não foram muito bons, o controle de gasto não foi muito bom. Logo ele se envolveu na Guerra da Cisplatina, pelas águas do Rio, controle das águas do Rio Plata, ali do Uruguai. Né? A Argentina queria escravizar, dominar onde hoje é o Uruguai. E o Brasil apoiou a Argentina, só que aí com pressão da Inglaterra, pressão da Inglaterra e pressão de Portugal,
o Brasil terminou reconhecendo aí a independência do Uruguai. Mas guerreou, né? Foi para a guerra, gastou. Então, as críticas ao Dom Pedro I eram essas. Ele não conseguiu controlar a economia, não conseguiu melhorar a economia. Foi um ditador porque não permitiu a democracia, né? A independência entre os poderes. E essa Confederação do Equador, ela reuniu aí principalmente a Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará. Eles queriam, esses estados queriam se sobrepor, né? Se ter a sua independência com relação ao resto do Brasil, ter uma, como posso dizer, uma república só deles, tá? Não acontecesse mais um império, mais uma república. Eles queriam a independência à parte, né? A independência deles à parte. O que aconteceu? O Dom Pedro I mandou o exército para reprimir, né? Matou aí os líderes, os principais líderes aí dessa revolução, que foi o Frei Caneca, Padre Mororó, Tristão de Alencar, João Guilherme Ratolif, Joaquim Loureiro. Os principais líderes, tá? Eles foram mortos nessa rebelião. O Thomas Cochrane foi o líder do exército que foi contra a Confederação do Equador, que dissolveu a Confederação do Equador. Aqui na página 142 tem a imagem da execução do Frei Caneca, né? Frei Caneca é bem famoso, pessoal. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história dele, você pode pesquisar. Então, como eu acabei de falar, a Guerra da Cisplatina, né, foi a guerra sobre o controle do Rio Plata, ali pelo Uruguai. Né? A Argentina queria esse domínio da Cisplatina. O Brasil ajudou a Argentina a tomar essa terra, onde hoje é o atual Uruguai, tá? 1817, 1828. Aconteceu isso aí. A guerra se desenvolveu em grandes acontecimentos, países prejudicados com o bloqueio, no caso da França e da Inglaterra, procuraram intermediar o fim da guerra e o reconhecimento da independência do Uruguai. E aí o Brasil teve que acabar cedendo, porque a Inglaterra era a principal parceira comercial do Brasil. Então, tudo isso fez com que o Dom Pedro I tivesse 9 anos de governo e ele abdicou do trono. Abdicar quer dizer, ele não quero mais o trono, tá? Vou deixar aí o trono para o meu filho. O problema é que o filho dele só tinha apenas 5 anos, né? Dom Pedro II só tinha 5 anos. Então começou aí o chamado período regencial, 7 de abril de 1831. Ele abdica do trono e começa o chamado período regencial, onde o Brasil foi governado por regência. Houve a regência trina permanente e a regência trina provisória. Nas próximas aulas a gente vai ver mais sobre isso, tá? Onde os regentes, eles proclamaram praticamente uma, como é que posso dizer, uma república, né? Não era mais um império, uma república governada por 3 pessoas, tá? Ou por uma pessoa só na regência única. Ok. Agora, por favor, peço que vocês façam. Ah, sim, a Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas foi quando o Dom Pedro I ele tinha apoio entre os portugueses, né, que moravam aqui no Brasil. Os portugueses que moravam aqui no Brasil gostavam do governo dele, que ele tinha apoio a eles. Alguns estavam na elite, em altos cargos, ganhavam bem e tal. E os brasileiros, a maioria dos brasileiros não estavam gostando, os impostos não tinham caído como tinham prometido, não tinha essa liberdade, não tinha essa democracia, né? Então, os brasileiros não estavam gostando muito do governo do Dom Pedro I. Então, eles tentaram invadir a cidade do Rio de Janeiro, que era onde tinha a maior colônia de portugueses. Né? E o Dom Pedro I, logicamente, estava lá, né, no Rio de Janeiro. Então, os portugueses eles começaram a atirar garrafas pela janela para
reprimir é ótimo, para afugentar, né? Para que os inimigos, os invasores brasileiros se afugentassem, invasores brasileiros afugentassem, né? E aí, esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Jogavam as garrafas dos vinhos portugueses para afugentar os brasileiros, tá? Que queriam aí dar uma surrinha no Dom Pedro I. Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Ok, pessoal. Então, por favor, façam aí essa atividade da página 144 até a página 149. Eu recebo até a segunda-feira, tá? Um bom final de semana, tudo de bom para vocês.